Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, em casa, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje. Peçamos que o Senhor derrame sobre cada um deles as suas graças e bênçãos. Hoje a igreja celebra São Cosme e Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filho de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã e ensinou-lhes de tal forma que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Cosme e Damião foram estudar na Síria, na época, um grande centro de estudos e formação. Lá, os gêmeos se especializaram nas ciências e na medicina. Tornaram-se médicos famosos pela competência, obtendo grandes sucessos nos tratamentos, como também na caridade para com os doentes. Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso não de maneira impositiva ou constrangedora, mas principalmente através da caridade, do amor e da competência. Além disso, eles não cobravam por seus serviços médicos. Por esta razão, espalhou-se a ideia de que os dois gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Não era bem isso. Na verdade, os dois eram grandes almas que sabiam dar ao dinheiro o seu devido lugar. Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma, levando a elas também os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por este motivo, São Cosme e São Damião são os padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. Durante as perseguições, Cosme e Damião foram presos por terem praticado feitiçaria, a acusação realizada pelo governo. No ano de 303, sob as ordens do imperador Diocleciano, os irmãos gêmeos foram decapitados por se recusarem a abandonar a fé cristã.
após a morte, a veneração a eles se espalhou rapidamente e se tornaram conhecidos como o padroeiro dos médicos, farmacêuticos, além de protetores dos gêmeos e das crianças. Oremos. A venerável memória dos vossos santos, São Cosme e São Damião, glorifique a vossa grandeza, Senhor, pois lhe destes a glória eterna e a nós a riqueza da vossa inefável providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje traz para nós explicitamente Jesus pedindo aos discípulos um retrospecto de sua missão. Jesus deseja aqui, no capítulo 9, ouvir dos discípulos o que o povo pensava, como o povo o compreendia, como o povo via Jesus. Jesus já havia percorrido muitas regiões, muitos povoados, muitas sinagogas, muitos templos. Então, ele pede aos discípulos, após a saída dos discípulos em missão, Jesus faz uma pergunta: Quem diz o povo que eu sou? E com esta pergunta, Jesus recebe as mais diversas respostas. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros ainda acham que és algum
dos antigos profetas que ressuscitou. Com isso, Jesus percebeu e compreendeu que o povo não havia entendido a sua missão, não havia reconhecido Jesus como o enviado do Pai, não havia entendido que Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo que haviam de esperar. Então, por isso, essas respostas, as mais diferentes possíveis, sempre apontando para uma revelação do passado. Mas Jesus, ele pergunta aos 12: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. Jesus pediu que não espalhasse essa mensagem, já que o povo não sabia quem ele era, então que continuasse não sabendo. Porque, sem saber quem era Jesus, somente numa estimativa que faziam, pensando que fosse alguém dos antigos que havia ressuscitado, já se reunia muitas pessoas, multidões enormes ao seu redor. E se esse povo soubesse plenamente quem era Jesus, aí as multidões triplicavam atrás de Jesus. Aí o povo iria todos querer caminhar, seguir Jesus. Então, portanto, Jesus proíbe a Pedro de revelar realmente a identidade de Jesus. Porque Jesus é uma pessoa cuja aparência, ação é uma, mas a sua identidade real é outra. Ele é o enviado de Deus, é o Messias esperado, é aquele que realiza as obras messiânicas que o Pai lhe enviou com esta missão para revelar o reino de Deus, o reino de paz, de amor, o reino de graças, o reino de bênçãos para todo o povo. O povo não reconheceu Jesus. Se Jesus aparecesse hoje para nós, mais seria dramático, triste e até mesmo aterrorizador se Jesus perguntasse ao povo, às multidões, quem realmente ele era. Com a incredulidade, com o distanciamento da fé, isto vai proporcionando que a mente humana se desligue cada vez mais e mais de Deus
se afaste do seu Criador, viva somente pela técnica, viva somente através de ações humanas, e Jesus, em nossos dias, ficaria excluído, ficaria às ocultas e no anonimato, com as mais aberrantes interpretação de quem seria Jesus. Então, portanto, nós precisamos de nos aproximar de Jesus, conhecer verdadeiramente quem Ele é, conhecer o seu amor, a sua graça, conhecer as suas bênçãos, o seu poder, para vivermos bem na graça, na bênção e na paz. O grande exemplo para nós hoje, a partir do momento que se encontrou com Jesus, a partir do momento que foi catequizado na fé cristã, são as duas pessoas, os dois santos, que a Igreja celebra a memória facultativa no dia de hoje: São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião, a partir do momento que eles conheceram a Jesus, mesmo através de sua mãe, através das leituras que ela realizava para eles, a partir deste momento, eles viviam Cristo e desejavam ardentemente fazer o anúncio da boa nova de Cristo a todas as pessoas às quais eles se aproximavam para dar o conforto em seus males e em suas doenças. Eles simplesmente viveram a fé, viveram uma entrega total e profunda ao amor de Deus, que nem mesmo a guilhotina, nem mesmo a decapitação, nem mesmo saber que o seu fim estava extremamente próximo, eles não negaram a fé em Jesus Cristo. Para nós fica o exemplo. São Cosme e São Damião, seja para nós modelo de busca, modelo de entrega e de amor a Deus e a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Oremos. Senhor,
na comemoração dos santos mártires Cosme e Damião, conservai em nós a vossa graça, e o que recebemos da vossa bondade nos traga a salvação e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Cosme e São Damião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.